Primeiro, o que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Vocês vão me perguntar sobre isso? Eu estou me lixando para isso. Uma resposta babaca. Uma declaração imbecil. Uma declaração imbecil. Mesmo a milhares de quilômetros de distância aqui do Brasil, o Vitor Pereira continua entrando na mente de muita gente, principalmente aí dos corintianos e dos flamenguistas. Mas dessa vez ele mexeu com o país inteiro. Acredite se quiser, o VP que saiu daqui chutado tanto de São Paulo quanto do Rio, do Brasil, aliás, ele agora deu mais uma, continua dando declarações polêmicas sobre a passagem polêmica dele aqui no Brasil. E dessa vez ele não tomou nenhum cuidado com as palavras, ele simplesmente falou aquilo que ele pensa do povo brasileiro em relação ao futebol brasileiro. Ou seja, estamos falando de uma nação inteira. E é claro que isso repercutiu e está repercutindo e vai repercutir muito aqui na mídia. Eu duvido que o Vitor Pereira volte aqui para o Brasil, nem de férias, nem a passeios. Eu duvido até que ele chegue perto aqui do país, nem sequer no país vizinho aqui do Brasil ele vai passar. E é claro que essa declaração dele tá dando o que falar aí também no meio da mídia. Por isso que depois dessa declaração que eu vou mostrar para vocês do que ele falou, eu também vou trazer aqui um vídeo de declarações de outros dois personagens do nosso futebol. Um narrador e um comentarista, que chegaram logo de sola no VP. Mas primeiro vamos ver aqui que raio de declaração foi essa que ele falou. Vamos lá, VP. Primeiro, o que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação geral. Falta de educação geral. Muito é preciso ter estômago. Agora, não é da imprensa especificamente, é do futebol em si, do futebol, do que envolve toda a volta do futebol, não é? Um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite, não é? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para. Lá pode ser normal para eles, eu já percebi que é um bocadinho normal, não é? Um bocadinho cultural. Agora, para nós é um bocadinho difícil. Ainda esta semana ouvi o Renato dizer que de facto, que é assim, Renato, técnico do Bahia. Também, com 55 anos estar a ouvir o que, não é um bocadinho assim, não é? Já não tenho paciência para isso. Imagino que ele esteja se referindo à torcida, a torcedores, né? No estádio ou fora. Ele falou que não é bem com a imprensa, então claro que é com o povo na rua, né? E olha só, ele assumiu os dois maiores torcidas do Brasil. E ele fez um trabalho, até acho que fez um trabalho bom no Corinthians, mas a pressão é muito grande e no Flamengo ele foi muito mal. E é claro que ele ia ser hostilizado em todo lugar que ele passasse aqui. Tem a ver com cultura, realmente nisso ele tá certo, falar sobre questões culturais, né? Mas não significa que lá em Portugal o povo é tão bem educado assim não, hein? Vamos continuar aqui porque a pergunta dela foi o que ele mais gostou no Brasil e o que ele mais odiou. Ele já respondeu o que ele mais odiou. E ele vai continuar a resposta dele dizendo o que ele mais gostou no Brasil. Isso, agora a emoção, agora jogar com estádios cheios, de arrepiar, isso é a coisa mais bonita que se vê no Brasil, porque há muitos estádios em que arrepia mesmo, não é? O arrependimento na minha vida tem sido, como é que eu me vou arrepender sem lá ir? Eu tenho que lá ir para depois, não é? Tenho que experimentar para ver. Eu sou assim, eu vou experimentar e depois é que vejo. Às vezes até por exemplo, se calhar o melhor seria, mas tenho que lá ir. Eu já ia seguir outra vez, não tem problema nenhum. Eu duvido que ele voltaria. Ele não falou isso não. Será que ele voltaria? Você acha que o Vitor Pereira teria coragem de, se recebesse uma proposta de voltar ao Brasil para treinar? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários, tá? Mas agora eu vou te mostrar um vídeo do Jorge Igor. Vamos ver o que o Jorge Igor falou. E olha, eu vou te falar que ele... Deixa a palavra com ele aí. Teremos entretenimento no domingo. Teremos. E sabe quem proporcionou isso pra gente? Vitor Pereira. Quem? Numa data FIFA, tá tudo tão calmo. Ele falou, não, vou alegrar o domingo dos brasileiros. É o vídeo de hoje aqui no canal. Ele andou falando umas aí, num evento lá em Portugal. Olha, rapaz, chamou todo mundo de mal educado. Ele só esqueceu de falar algumas coisas, tá? Sobre a passagem dele do Brasil. Ele omitiu alguns detalhes muito importantes que acho que os portugueses deveriam se atentar um pouco mais para esses detalhes. E eu farei questão de lembrá-los, claro.
Vamos lá, eu tô lendo aqui, né? Passei a manhã lendo os detalhes aí sobre um fórum lá em Portugal, do qual o Vítor Pereira participou, no Porto, na cidade do Porto. Ele foi campeão pelo Porto, bicampeão português, vale lembrar, ali 2012, 2013. Ele participou de um fórum com outros treinadores, estava até o Paulo Souza, ex-técnico do Flamengo, que não passou muito bem aqui. Outro também que não aparece pelo Brasil tão cedo. Pelo Brasil. E aí, nesse fórum, ele foi perguntado sobre a passagem dele. Ele treinou o Corinthians em 2022, durante quase todo o ano, porque ele chega em fevereiro, depois da queda do Silvinho, e treinou o Flamengo em parte de 2023, e foi um fiasco a passagem dele pelo Flamengo. Pelo Corinthians, nem tanto, né? E aí, o ponto que mais está ganhando destaque nas manchetes, que mais está em evidência, é quando ele fala de uma falta de educação geral. Então a generalização ela é perigosa, ela é injusta, porque ele não encontrou todo esse ambiente apenas de falta de educação. Ele encontrou também ambiente de bom senso, ele encontrou debate, ele encontrou críticas pontuais, ele encontrou apoio de arquibancada, ele não encontrou apenas falta de educação. Quando ele fala aqui falta de educação geral em tudo que envolve o futebol, ele coloca todos nós como pessoas mal educadas, como pessoas que dizem coisas que eles, europeus, não estão acostumados a ouvir. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. Ele fala sobre projetos no Brasil. Então, assim, ponto da falta de educação. Eu acho muito ruim. Não concordo. Mas eu não sei se o Vítor Pereira foi educado o tempo todo quando passou aqui pelo Brasil. Eu ia deixar isso mais para frente, mas vou falar agora. Vou pegar o gancho. O senhor Vítor Pereira, que tanto falou nesse evento de ontem da falta de educação do povo brasileiro, foi extremamente grosseiro ao responder a uma pergunta que tinha tudo a ver com o trabalho e até com a cultura do futebol brasileiro. Ele tinha acabado de perder um derby para o Palmeiras, e aí tinha um momento de cobrança, pressão em cima do cargo, em cima do trabalho, e foi feita uma pergunta, olha, e aí, futuro, permanência no cargo, você se sente ameaçado? Você acha que esse resultado pode ter alguma influência nisso? Uma pergunta, uma simples pergunta. E aí ele respondeu de forma pouquíssimo educada que a conta bancária dele estava recheada demais para ele se preocupar com isso. Quando a pergunta não tinha nada a ver com o aspecto financeiro da coisa, com o aspecto pessoal, tinha a ver com interrupção de projeto, ou não. Ou interrupção ou continuidade de projeto. Ele deu uma resposta muito grosseira, arrogante, porque assim, eu ganhei a vida inteira em euros, olha a minha conta bancária, e vocês aqui, com essa moeda desvalorizada, que vale, cada moeda de vocês vale 5, 6 da minha, eles vão me perguntar sobre isso, eu tô me lixando pra isso. Uma resposta babaca. Ele falou isso? Ele falou essa... Bom, eu vi parte dessa entrevista. Vou fazer o seguinte, vou botar aqui pra gente ver se realmente ele falou isso. Vamos ver aqui o que realmente ele falou sobre isso, né? Eu não me lembro de ele ter falado dessa questão de valer 6 vezes mais que a nossa aqui. Mesmo assim, foi uma declaração bem feliz dele. Vitor, Ricardo Martins da Rádio Transamérica. Gostaria que evidentemente você falasse do resultado do jogo e eu preciso te fazer uma pergunta, né? Você sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Você se sente ameaçado nesse momento de perder o emprego, de deixar o Corinthians? Boa noite. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe que eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é noutro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Percebe? Por isso aí, isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Mais... O que é que quer saber mais? Sobre o jogo, por favor. É sobre o jogo, pronto. Isso é que é importante, não é? Agora o resto quero lá saber disso para alguma coisa. Ok. Caraca, ficou mó silêncio na entrevista. Que vacilão. Que vacilão. Bom, e tem outro também aí que deu sua opinião a respeito dessa declaração do Vítor Pereira, que é o mano corintiano aí assumido, roxo, desde criancinha, desde quando nasceu. Se bobear, desde antes dele nascer, ele já era corintiano. Vamos ver o que o mano falou aí sobre a declaração do Vítor Pereira. Vamos lá. O que você achou dessa declaração do Vítor Pereira? Uma declaração imbecil. Uma declaração imbecil.
O Vitor Pereira já mostrou que mal educado é ele, principalmente em algumas declarações em entrevistas coletivas ali com repórteres, falando a respeito do Corinthians, do elenco do Corinthians, etc e tal. Ele falou que é preciso ter estômago, mano. Pois é, ter estômago para ouvir você, Vitor Pereira. Inclusive, você se retratou. Você colocou o rabinho no meio das pernas ali em determinadas declarações que você deu, quando você falou que gostaria de estar no Liverpool, mas você estava no Corinthians. Aí depois veio, olha, eu fui mal interpretado. Eu fui mal interpretado não, era isso que você pensava mesmo. Você só não teve realmente aí personalidade e aquilo roxo para assumir o que de fato você quis dizer. E ainda teve essa declaração dele, referente, olha, se eu fosse, né, se eu pudesse treinar ali o Liverpool, não estaria no Corinthians, estaria no Liverpool. Pô, cara, pega mal pra caraca. Vamos lá. Mas aí você achou melhor aí pedir desculpas, e você pediu. Depois, novamente, quando você foi questionado a respeito de uma situação, você falou, você sabe quanto dinheiro eu tenho na conta? E você novamente voltou a pedir desculpas. Isso então, é ser educado, né? Pois é, isso mostra quem de fato você é. E outra, Benji, é o que você falou, cara. Para algumas pessoas aí apontar o dedo para outras, eu acho que você não pode ter o telhado de vidro que você tem, Vitor Pereira. Principalmente pelo motivo no qual você saiu do Corinthians, que você tinha todo o direito, o contrato estava terminando, bastava você falar, não quero permanecer aqui porque eu recebi uma proposta de um clube que tem um orçamento melhor e vai contratar os jogadores que eu quero. Você não teve novamente personalidade e a decência de assumir o que de fato você queria fazer, que era ir para o Flamengo. Você usou o motivo da sua sogra para alegar que não poderia ficar no Brasil, mas você em nenhum momento voltou com urgência para Portugal, já que a sua preocupação era a saúde dela. Você foi para Maresias, depois você foi para Bahia e depois você foi visto no Rio de Janeiro. Nós vimos aqui de fato o quanto educado você é e o tamanho do seu caráter. Bom, eu acho melhor a gente parar por aqui, né? E outra coisa, pessoal, deixa o like nesse vídeo aqui, não deixa o dislike não, porque se você der um dislike, você não tá dando dislike pro Vitor Pereira, tá dando para mim, pro Planeta Futebol Clube. Então, por favor, deixa aquele like esperto aí. Se você não conhece o Planeta Futebol Clube, se inscreva e ativa o sino de sempre, o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui, valeu, fica ligado aí, até a próxima.